A Rádio Mundial apresenta Programa A Razão da Vida. A Razão da Vida. Toda a força pra vencer e o saber pra comandar, tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, 1000 perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver, e um dia então será como um grande homem deve ser. Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Tudo bem? Que saudade de você! Uma semana demora para passar quando estamos longe, mas estamos ligados pelo nosso coração. Eu aqui, César Romão, você aí na nossa querida Rádio Mundial. E hoje no programa Razão da Vida, que tem como apresentador hoje aqui César Romão, a gente vai conversar sobre consciência do seu destino. Tome consciência do seu destino. Mas antes, eu quero lembrar a você que os 12 livros que eu escrevi, que César Romão escreveu, estão em todas as livrarias do Brasil, inclusive o livro A Semente de Deus. Ali, bem juntinho do livro, também o seu futuro depende de você. Aliás, nós vamos conversar hoje sobre esse tema. Tome consciência de seu destino. Ele está ali, ele está lá no livro. O seu futuro depende de você. Quando terminar o programa, você pode adquirir este livro e você vai poder continuar estudando este tema. Os livros estão em todas as livrarias do Brasil. Os livros de César Romão estão em todas as livrarias do Brasil, mas eu tenho recomendado que você baixe em e-book. Baixe em e-book. É mais fácil, é mais simples, é mais em conta, inclusive. Você pode ler aí imediatamente no seu smartphone, não precisa esperar até amanhã. Você já entra aí numa livraria virtual da Saraiva, Siciliano, Amazon, e aí você já tem ali todos os livros de César Romão, baixa imediatamente, lê no seu smartphone, lê no seu iPad, lê no seu computador ou qualquer telefonia móvel aí que você tenha, tá bom? São 12 livros, estão em 51 países hoje e você pode adquiri-los em qualquer livraria do Brasil. Um outro ponto muito importante é para que você participe do programa. Então você pode clicar lá na minha página. É muito simples, facebook.com/Romão César. Você clica lá no curtir e a gente vai ficar bem próximo. Você vai poder sugerir pautas, vai poder comentar os temas, dar a sua opinião e até mesmo saber toda a minha agenda. Então você clica lá, facebook.com/Romão César. Clica no curtir, você vai ficar sabendo ali das minhas atividades. A principal delas que vai acontecer daqui a pouquinho é o curso de treinamento para palestrante, pessoas que têm possibilidade de se tornarem palestrantes. E além disso, todo dia você vai receber um artigo, você vai receber uma publicação motivacional, de liderança, de gestão, sobre a vida, sobre comportamento. Tudo isso você vai encontrar lá na minha página, facebook.com/Romão César. Clica no curtir lá que eu quero você ainda mais perto de mim. Além, claro, de ter a sua preciosa audiência aqui no programa César Romão, pela sua, pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Tome consciência de seu destino. Bem, seu destino não está escrito em lugar nenhum. Nosso
universo na figura de seu onipotente, deve ter tido um trabalho fenomenal e desgastante para criar e desenvolver o homem. Com certeza não iria, depois disso, passar o resto da eternidade escrevendo o destino de cada ser humano, inclusive o seu. Atribuir acontecimentos e fatos da vida e do mundo a preceitos dogmáticos, místicos ou religiosos, rotulando-os como vontade de um ser superior, é uma comodidade dourada. Pois sempre que transferimos a culpa, julgamos disfarçadamente estar com a consciência tranquila. Essa é uma hábil maneira de alimentar um disfarce emocional que tem causado o sepultamento da verdadeira identidade de muitas pessoas, afastando-as da real conduta de sua exigência. Ah, César Romão, mas tem sido assim ao longo das civilizações. Ora, ao longo das civilizações foram utilizadas várias táticas na intenção de fazer as pessoas cumprir regras e satisfazer interesses. Escravizá-las, ameaçá-las com a espada, queimá-las em fogueiras, submetê-las aos horrores da guerra, fazê-las viver sob o domínio da voz da tirania, afastá-las da riqueza, apregoando que ser rico é ruim, ou ainda fazê-las crer que o Ser Supremo já escreveu seu destino. Um ser que pune, que se vinga, e deixando as pessoas sem saída. Pois se ele não pegá-las nesta vida corporal, da espiritual eles não escaparão. A gente ouve muito isso, né? Ah, César Romão, eu escuto isso, sim, tudo bem, deixa aqui, porque a lei dos homens não o pegou, mas a lei espiritual vai pegar. Será mesmo? Dividir o compromisso da existência com o céu e um inferno, um paraíso, um purgatório, ser infeliz neste mundo para garantir a felicidade num outro, entregar tudo nas mãos do Ser Supremo e cruzar os braços, pois a justiça do céu é maior que a da terra? Será? Isso só tem afastado as pessoas, cada vez mais, da possibilidade de desfrutarem tudo o que viver realmente representa. Não existe nada mais confortável do que um bom culpado para assumir nossa incapacidade de gerenciar a própria vida. Raramente se ouve de uma pessoa que ela está passando por momentos difíceis por falta de responsabilidade e compromisso com o seu ato de viver. Mas é comum ouvir que alguém é culpado por tal fato. Muitos filhos respondem aos pais: não tenho culpa de ter nascido. Essa é uma modernidade da juventude hoje, né? Nas separações de casais, é sempre o outro que sufoca. Na perda do emprego, o chefe ou a empresa não souberam reconhecer seu trabalho. Na doença, Deus assim desejou. Nas fatalidades espalhadas pelo mundo, são profecias que estão sendo cumpridas. Será? Catástrofes são a mão do Senhor fazendo justiça. Será? A pessoa é infeliz e nada consegue na vida porque todos querem prejudicá-la. Quando transferimos e socializamos a culpa, deixamos de fazer justiça, punindo o verdadeiro culpado, deixando-o livre de consciência tranquila para continuar agindo. E quem é esse culpado? Quem será? Você já descobriu? César Romão, não vai dizer que sou eu. Essa culpa é sua. Tudo começa por você e termina em você. Olha, procure as razões de culpa em si mesmo e verá quantas mudanças podem ocorrer em seu destino. Ao fazermos uma análise mais profunda dos fatos ocorridos no mundo, que foram
enquadrados como responsabilidade do destino, podemos notar que não passaram de incompetência implementada, resultando em um grave acidente no percurso de vida de alguém. Esses acontecimentos nasceram de objetivos nobres e futuristas, mas foram implantados por meios incompatíveis para realizá-los. Nas investigações sobre o navio Titanic, descoberto pelo explorador Robert Ballard, ficou claro, por meio de estudos no casco, que o choque com o iceberg não seria suficiente para afundá-lo. O navio afundou por um problema na confecção da liga da chapa de aço do casco, que, ao navegar por águas geladas, perdeu a sua resistência. Com o impacto da colisão, vários buraquinhos se abriram ali na extensão do casco por onde, logo, a água entrou. Tragédia? Sim, claro, pelos danos causados aos passageiros, mas não por culpa do destino. Nos bastidores das tragédias, atua a incompetência humana, e não a vontade divina. Quando um peixe é fisgado, o pescador é esperto ou o peixe é burro? Naturalmente, se você perguntar ao pescador, ele dirá que ele é muito esperto, mas se perguntar ao peixe, ele dirá que estava com fome e nem podia imaginar o que o esperava, né? Tampouco acreditar que havia um lugar no mundo onde não houvesse água. Outros podem pensar que é a lei da sobrevivência, mas, na verdade, é a lei da informação. Os pescadores sabem muito mais sobre peixes que os peixes sobre pescadores. Enquanto você pensar que o universo sabe muito mais a seu respeito do que você a respeito dele, sempre será uma presa fácil de ser fisgada nos mares da vida. Você sempre será uma presa fácil de ser fisgada pelos mares da vida. Puxa, César Romão, então eu não consigo viver com aquele destino que eu imaginei. Olha, viver um destino não significa procurar onde ele foi escrito para torná-lo realidade. Viver um destino é você mesmo explorar sua existência, usar de todas as dádivas que o universo lhe concedeu. Viver um destino é lembrar que Deus deixou você, vamos pensar em você, olha. Viver um destino é lembrar que Deus deixou você fazer parte do universo. E que você tem um DNA maravilhoso, constituindo aí o seu corpo. Somente se vive um destino quando nós mesmos o escrevemos em algum lugar, com nossa própria maneira de existir, sendo aquilo que somos e não aquilo que alguém disse que deveríamos ser. Ao nascer, recebemos inspiração, talento, um pincel, tinta, uma tela e uma benção. A pintura que faremos, nós é que decidimos. E para que você possa viver o seu destino, como é que eu posso viver meu destino, César Romão? É simples. Primeiro você tem que ter um princípio de direção. O que é um princípio de direção? Tenha um propósito definido. Só isso. A pessoa que tem uma direção que ela deve seguir, ela age como um cavalo puro sangue quando recebe uma chibatada. Corre mais para chegar na frente. Por outro lado, uma pessoa que vive sem propósito é como uma mula. Recebe uma chibatada e o que a mula faz? Empaca. Viver sem propósito é saltar de uma escolha errada para uma alternativa inválida. Ninguém chega a lugar nenhum se não souber aonde deve ou não ir. Dá um exemplo, César Romão. Posso te dar um exemplo bem bacana. Voltar na história aqui. Voltar em 1969, quando a nave norte-americana Apollo percorreu 360 mil quilômetros em linha reta entre a Terra e a Lua. Porém,
Durante 80% do tempo, a Apollo esteve completamente fora de seu curso, terminando por descer apenas ali alguns metros do local pré-estabelecido. Neil Armstrong, com certeza, sabia que alguém pode chegar a seu propósito tendo conhecimento de onde inicia e para onde quer ir. E que mesmo fora da rota planejada, deve-se continuar firme, corrigindo o curso e a velocidade. Esse foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? Neil Armstrong. O segundo foi o Aldrin, que foi o que desceu em seguida lá na escadinha. Ainda relacionado ao princípio da direção, a costa da Califórnia estava envolta em neblina na manhã de 4 de julho de 1992. 30 quilômetros a oeste, lá na ilha da Catalina, uma mulher de 34 anos entrou ali com passos firmes no Oceano Pacífico e começou a nadar na direção da costa da Califórnia. Se fosse bem-sucedida, ela seria a primeira mulher a fazê-lo. O seu nome era Florence Chadwick, a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha em ambas as direções. A água estava gelada naquela manhã e a neblina tão forte que Florence mal podia ver os braços que a acompanhavam. As horas passavam e os milhões de pessoas assistiam pela televisão. Várias vezes os tubarões aproximaram-se dela e foram afastados com rifles dos barcos que a acompanhavam. E ela continuava nadando. Fadiga nunca foi problema para ela, mas a água de congelar até os ossos, sim, aquilo era um problema. 15 horas depois, cansada e com frio, ela decidiu que não iria adiante e pediu para ser retirada da água. A sua mãe e o seu treinador, ambos num bote próximo, disseram-lhe que estavam perto do continente e pediram para que ela não desistisse. Mas quando ela olhou para a costa californiana, tudo que pôde ver foi neblina. Alguns minutos depois, após 15 horas e 55 minutos, ela foi retirada da água. Horas mais tarde, quando seu corpo começou a esquentar, sentiu o choque do fracasso. Ela saiu da água a somente 800 metros da costa. Mais tarde, afirmou que não foi o cansaço nem o frio que a fizeram desistir, mas a impossibilidade de ver seu destino final por causa da neblina. Essa foi a única vez que ela desistiu. 2 meses mais tarde, cruzou o mesmo canal com sucesso, tornando-se assim a primeira mulher não só a cruzar o canal da Catalina, mas também a bater o recorde masculino. Não importa o que aconteça, mantenha seu propósito. Mantenha seu propósito sempre diante dos seus olhos e estará praticando este princípio da direção. Agora, você tem uma direção. O que é que vai faltar para você? Vai faltar a ação. Você precisa ter ação. Quantas vezes algumas pessoas em reuniões ou discussões expõem as suas sugestões e tomam um enorme tempo daqueles que ali estão, gastando energia com conversas e ideais que jamais poderão ser colocadas em prática, nem mesmo pelos próprios proponentes. A pessoa propõe algo que nem mesmo ela vai conseguir realizar. É muito comum isso, né? É muito importante que nós façamos mais e falemos menos. Comece com coisas pequenas, coisas que você realmente possa praticar. Quase sempre as pessoas têm ótimas ideias, mas não têm noção daquilo que devem fazer para realizá-las. Pois seu raio de ação é limitado. Se o seu raio de ação é pequeno, tome pequenas atitudes. Toda ação gera resultados que nem sempre podemos medir, mas, com certeza, uma ação na direção certa, mesmo que pequena, tem o poder de crescer. Eu acredito que, quando nós pensamos no futuro,
estamos fazendo algo muito importante. Por quê? Porque é lá que vamos viver, é lá que vamos estar. Eu escrevi 12 livros aqui no Brasil. Você pode entrar em qualquer livraria do Brasil, procurar lá pelo título do autor César Romão. Você vai encontrar lá em meu nome de César Romão, 12 livros, 12 títulos que estão em 51 países. Em todos esses livros, eu sempre me preocupei em deixar alguma mensagem positiva, alguma mensagem que você pudesse levar adiante, que você pudesse aplicar na sua vida. E essas mensagens, elas são justamente para que você consiga escrever o seu destino, para que você consiga montar o seu futuro. Repito, é importante pensar no futuro porque é lá que iremos viver. Quero também que você entre na minha página no facebook.com/Romão César. Você clica lá no curtir, você vai acompanhar todo o meu trabalho, vai receber todos os dias uma publicação motivacional, uma publicação sobre existência, uma publicação vivencial. E essa publicação, ela vai sempre te auxiliar de alguma maneira. Na realidade, às vezes o que as pessoas precisam é só um pouco de inspiração, é só um pouquinho de energia, porque às vezes a gente fica com aquela energia baixinha, né? A gente passa por tanta coisa e ficam aquelas cicatrizes que a gente não consegue tirar da vida, mas é uma cicatriz que a gente tem que aprender a conviver com ela. Às vezes nós temos aquelas dores que a gente não consegue eliminar, ela acaba se tornando uma dor amiga, é uma dor que você tem que aprender a conviver com ela. E isso tudo aquilo que a gente não pode mudar, a gente tem que aprender a conviver com aquilo. E vocês sabem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que às vezes nós passamos muito mal, enfrentamos muitos desafios, porque nós queremos mudar coisas com as quais deveríamos estar preocupados em aprender a conviver. E muitas vezes, aquilo que queremos mudar no outro, talvez seja o maior defeito em nós mesmos. Fazer reflexões, pensar, olhar, medir, mensurar, se autoavaliar. Puxa, isso é tão importante. É fundamental você fazer avaliações. É fundamental você olhar para você no final do dia e pensar, falar, puxa vida, eu queria fazer com que tudo desse muito certo na minha vida. Eu tenho muitos amigos, tenho você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, sempre juntos aqui no programa, juntos também lá na minha página no facebook.com/Romão César, clica lá no curtir, lembra disso. Vocês estão juntos como leitores, fico tão feliz de ter aí esses 12 livros que estão sempre na mão dos meus queridos ouvintes da Rádio Mundial. Mas mesmo assim, todos nós temos desafios, todos os dias. Viver é a arte de decifrar problemas, viver é a arte de decifrar desafios, viver é a arte de transformar, transmutar. Não tem jeito, nós não vamos encontrar nada pronto. Nada vai vir na sua mão prontinho. Tudo que vier na sua mão vai sempre precisar da sua energia de transmutação. É importante isso. Ah, Romão, e tem muita gente que eu detesto conviver. Olha, não convive mais. Tem certas coisas às vezes que nós também temos que ser meio radicais. Tem que ser. Então, pessoas que não são nutritivas, por que insistir num relacionamento que não é nutritivo, numa amizade que não é nutritiva? Não precisa maltratar, trate com respeito, trate com educação, trate com humanidade, mas não leve essa pessoa que não é nutritiva para dentro da sua vida, para dentro dos seus sonhos, para dentro do seu futuro. E lembre-se sempre, o seu futuro depende de você. Essa é uma frase que acabou virando o título de um dos principais livros meus, que você encontra em todas as livrarias do Brasil, inclusive em e-book.
Baixa em e-book, que é rapidinho. Você coloca aí no seu celular, agora já, enquanto você está ouvindo o programa, você pode já baixar o livro em qualquer site de qualquer livraria do Brasil aí. Basta você entrar lá. O livro, o e-book, ele é sempre mais importante porque ele tem um custinho menor. Fiquei muito feliz de ter você comigo hoje aqui, tá bom? Olha, semana que vem a gente se encontra novamente. Fique comigo, que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. E o abraço do César Romão. A Rádio Mundial apresentou programa A Razão da Vida. A Razão da Vida.